Olá meus caros, estamos aqui para mais um vídeo, dando essa continuidade à virtude da justiça, e mais especificamente hoje falaremos sobre a justiça nas palavras. Anteriormente havíamos mencionado, comentado sobre a justiça nos pensamentos. Hoje nós falaremos sobre a justiça nas palavras. Como que a gente falta, como que a gente pratica a injustiça através das palavras. E o que a gente deve buscar para ser justo nas palavras, naquilo que falamos. Muito bem, então como sempre eu peço, você curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeira falta contra a justiça nas palavras é o que nós encontramos na maledicência. Você talvez não tenha nunca ouvido falar dessa palavra, mas, em poucas palavras, maledicência é falar mal. Então nós pecamos por falar mal, seja por uma fake news, uma informação errada, e isso vai nos entregar muita coisa, infelizmente. O Fausto ele começa assim: o fariseu da parábola de Cristo, que desprezava os demais, fazia no templo uma oração vaidosa. Não sou como os demais homens, ladrões, injustos. Nós achamos detestável essa arrogância do fariseu, mas devemos perguntar-nos: será que eu não penso como ele? E me orgulho também de não ser ladrão ou injusto? Talvez Deus nos sussurre ao ouvido: será que não o é? Há ladrões de carros, de casas, de bancos, de joias, de gado, de cargas, mas há ladrões de um tesouro maior: a reputação, a boa fama, a honra, o bom nome. Será que nunca roubamos esses tesouros? Que nunca fomos injustos ao criticar alguém? Veja o que lembra o catecismo. A honra é o testemunho social prestado à dignidade humana, ou seja, aquilo que as pessoas, a sociedade, sabem da gente. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação, ao seu respeito. Atropelar esse direito, portanto, é uma injustiça. Pense como é fácil roubar esses bens, servindo-nos da arma da língua, falando mal, caluniando. Todos sabemos que falar mal, sem uma razão justa, sempre prejudica a pessoa criticada. Dá pé a antipatias, desconfianças, preconceitos, desunião, suja o nome e a fama. É bom lembrar o que escreve São Tiago em sua carta. A língua é um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Olha só como que a maledicência é uma coisa séria, uma coisa que muitas vezes foge do nosso domínio, mas que tem graves consequências para a pessoa, para a sociedade, inclusive. A primeira injustiça contra a honra, a difamação. A difamação ou a detração é o tipo de maledicência que consiste em revelar os defeitos e faltas reais, realmente é verdadeiro o que se diz, de alguém a pessoas que não os conhecem, sem ter por isso uma razão objetivamente válida. Eu falo por falar, não tenho ali uma necessidade. A gente vai entender um pouquinho mais depois dessa necessidade de ter que abrir a boca, de ter que quebrar ali a espiral do silêncio, de quando isso é necessário. Devemos pensar que aos olhos de Deus não há um só pecado que nos manche, a nós e aos outros, irreparavelmente, que nos marque para sempre. A graça de Deus pode mudar o coração e a conduta do maior pecador arrependido, e fazer do covarde um forte, do mentiroso um servidor da verdade, e de um devasso um exemplo de pureza. Aos olhos de Deus, ninguém está nesta vida marcado para sempre comungado.
Pois bem, a maledicência passou o carro. Pois bem, a maledicência produz o efeito nefasto de manchar a honra do próximo, com uma marca difícil de apagar. Quer queiramos, quer não, quando divulgamos defeitos e faltas de alguém, passou a moto de novo. Quer queiramos, quer não, quando divulgamos defeitos e faltas de alguém, a pessoa fica etiquetada. E de fato, em muitos casos, essa imagem negativa, aquele estereótipo que nós passamos, é a que vai permanecer talvez até a morte. A própria pessoa que é vítima ali da difamação talvez nunca tenha a oportunidade de dizer às pessoas, de convencer as pessoas do que de fato ela é. Perguntemo-nos, pois, por que falamos mal dos outros? Veremos que é sobretudo por dois motivos. O primeiro, por orgulho. Quem fala mal julga olhando o outro com superioridade e dureza. A pessoa humilde, pelo contrário, é compreensiva. Está bem consciente de que também tem defeitos e faltas. Reconhece humildemente que custa vencê-los e que muitas vezes, mesmo tendo a maior boa vontade, volta a recair e tem que se levantar uma e outra vez. O orgulhoso sente como que uma necessidade de rebaixar os outros com as suas críticas. Isso aqui é muito sério, gente. O orgulhoso sente como que uma necessidade de rebaixar os outros com as suas críticas. A muitos se poderiam aplicar palavras enérgicas de São José Maria. Que errônea visão da objetividade. Focalizam as pessoas e as iniciativas com lentes deformadas dos seus próprios defeitos e com ácida desvergonha. Criticam ou se permitem vender conselhos. Segundo motivo, por inveja. São José Maria põe aqui o dedo na chaga. A maledicência é filha da inveja, e a inveja é o refúgio dos infecundos. Acrescente-se a essa frase uma outra. O despeito afiou a tua língua. Cala-te. Não esqueça que a difamação, essa divulgação de faltas verdadeiras, mas não conhecidas, pode ter muita gravidade. Concretamente, a maledicência tem a mesma gravidade que as faltas que se divulgam entre pessoas que as desconhecem. Por exemplo, comentar só detalhes da preguiça de alguém pode ser uma falta leve, mas revelar pecados graves não conhecidos, adultério, aborto, enganos, que causaram danos morais graves, etc., é sério. Divulgar isso sem motivo tem a mesma gravidade do pecado que se divulga. Não acha bom fazermos um pouco de exame íntimo para ver se não há dentro de nós algum desses males? Uma segunda forma de injustiça. A calúnia. Caluniar é atribuir aos outros, mentindo, faltas que não cometeram. Por palavras contrárias à verdade. A calúnia prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. A calúnia procede muitas vezes da frivolidade irresponsável, que repete informações alheias, informações falsas, de pessoas ou da mídia contra a honra alheia, sem ter base nem comprovação alguma, só por tagarelice ou pelo prazer de criticar. Pior ainda, se visa deliberadamente, por ódio, preconceito ou inveja, destruir, desprestigiar, afundar, mentindo, pessoas ou instituições. A igreja, uma entidade religiosa, uma escola, uma empresa, uma associação, etc. A calúnia nunca se justifica e é um pecado mais grave quando deixa a fama e a vida da pessoa ou da entidade caluniada seriamente prejudicada. Muitas vezes a calúnia, a difamação,
são coisas que nunca mais serão reparáveis, ou nunca serão reparáveis integralmente. A partir disso, a gente pode pensar nos deveres da justiça. Como que eu sou de fato justo? Toda falta contra a justiça exige atos positivos de reparação. A pessoa que roubou, fraudou ou danificou só poderá receber o perdão de Deus e a absolvição do confessor se tiver a decisão sincera de restituir o que roubou ou de reparar o dano causado. Então é justo que haja uma reparação caso a pessoa esteja arrependida. Também o dano moral contra a honra deve ser reparado. A pessoa responsável por algum mal provocado pela maledicência tem o dever de fazer tudo quanto está na sua mão para esclarecer a falsidade que difundiu, ou para contrabalançar a desonra causada. Por exemplo, ressaltando as qualidades do criticado entre os que ouviram a murmuração. A pessoa vai ter que fazer um trabalho dobrado. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade, ensina o catecismo, impõe o dever de reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo secretamente. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moralmente, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de alguém. Essa reparação moral e às vezes material será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. Razões objetivas para falar. Esse é o ponto que eu havia dito, que muitas vezes nós precisamos abrir o jogo, precisamos falar as coisas, e daí exige uma dose de coragem, mas também de justiça, de uma justiça acertada. Uma última questão. Será que nunca se pode tornar pública as faltas verdadeiras, que ainda não são conhecidas? O catecismo, de acordo com os princípios éticos básicos universais, afirma: torna-se culpado de maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela os defeitos e faltas dos outros. Portanto, pode haver uma razão válida ou razões válidas, motivos corretos para divulgar erros alheios. Razões objetivamente válidas podem ser o bem público, por exemplo, é lícita e até pode ser obrigatória a denúncia, feita pessoalmente através da mídia, de casos de corrupção administrativa, política ou moral que causem dano ao bem comum. Segundo motivo, o bem de uma pessoa inocente. Por exemplo, alertar uma moça que está namorando de que o homem com quem pensa casar é viciado há tempo em drogas duras, pesadas, ou que tem uma esposa legítima em outro lugar. Terceiro ponto, o bem próprio. Se denunciar é o único meio de exercer a legítima defesa. Por exemplo, o funcionário falsamente acusado de desonestidade numa empresa tem o direito evidente de desmascarar o verdadeiro culpado. Pois bem, meus caros, para ir encaminhando para o final deste vídeo, nós vamos fazer um questionário sobre as palavras injustas. Tenho sempre presente que o respeito pela pessoa do próximo, pela fama do próximo, constitui um dever de justiça. Sou consciente da gravidade que encerra lesar injustamente a boa fama de alguém. Antes de julgar ou comentar os defeitos dos outros, procuro ver os meus e lutar para corrigi-los. Percebo que só a pessoa humilde e sincera, que se conhece a si mesma, tem condições de compreender e avaliar os outros. Compreendo que muitos juízos e críticas negativas
são simples reflexo do mal-estar que deixam na minha alma o amor próprio, a inveja ou o ressentimento. Evito sempre qualquer tipo de crítica negativa, feita com irritação, zombaria ou desprezo, que possa denegrir a imagem ética da pessoa verbalmente agredida. Procuro seguir o conselho de São José Maria Escrivá de calar, não te arrependerás, nunca. De falar, muitas vezes. Evito qualquer tipo de crítica que não seja construtiva. Tenho consciência de que divulgar, sem um motivo justificado e grave, erros cometidos pelos outros é um pecado de difamação e que há a obrigação de reparar o mal causado com esses comentários? Deixo-me levar por informações superficiais, mexericos ou opiniões levianas ao falar das pessoas ou instituições? Percebo que esses comentários precipitados podem ser verdadeiras calúnias. Fiz tudo quanto era preciso para reparar o mal que os meus comentários podem ter causado à fama e à honra de outros. Estou consciente de que não basta pedir perdão a Deus por esta falta, mas que é um dever de justiça. Também diante de Deus, restabelecer tanto quanto possível a fama lesada. Então aqui eu até mesmo fiz um pequeno esquema. Assumir a culpa, arrepender-se e reparar. Isso que envolve ali, de certa forma, a engenharia da justiça após um ato nosso. Que se é deliberado, envolve a liberdade e a nossa responsabilidade. Muito bem, vamos chegando então agora, sim, ao final do nosso vídeo. E mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e comentar aqui embaixo o que você está achando. Como que está sendo essa série de informação para você. Até o próximo vídeo.